Boa noite a cada um de vocês. Uma feliz semana, novamente. Muito bom começarmos uma semana juntos, mais uma vez, né? Para estudarmos a Palavra de Deus. Depois de curado também de uma gripe, melhor ainda, né? Hoje nós vamos começar mais um estudo de Apocalipse. Quase antes de abrir o 7º selo, os ímpios fazem uma pergunta no livro de Apocalipse. Quem é que pode estar de pé na presença de Deus quando Ele voltar? E a resposta que nós aprendemos são os 144 mil. O povo de Deus que estará vivendo selado com a lei de Deus e o seu sinal, o 7º dia, no coração. Depois nós vimos em Apocalipse 8, quando Deus acaba de selar o seu povo aqui na terra. Ele termina a sua obra de juízo lá no céu. Pega o fogo do altar, lança na terra. Acabou o tempo de graça. E Apocalipse vai nos mostrar agora as 7 trombetas. Como temos que terminar estes estudos até setembro, não vamos estudar as 7 trombetas, porque elas mostram igual as 7 igrejas e os 7 selos. É a história do povo de Deus. Mas as trombetas têm algo a mais ali. É Deus julgando ao longo da história aqueles que perseguiram o seu povo. E tem datas também, cumprimentos de datas proféticos incríveis. Mas quando chegamos em Apocalipse 12, nós vamos encontrar, depois das 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas, a seção central do Apocalipse, o grande conflito. Apocalipse, capítulo 12, é o capítulo que nós iremos estudar nesta noite. E é nestes capítulos 12, 13 e 14 que nós nos debruçaremos nos próximos estudos. Apocalipse, capítulo 12. Todos nós já encontramos esse texto. E antes de fazermos a leitura e oração, eu queria fazer uma pergunta para vocês, simplesmente refletirem. Hoje pela manhã eu estava com os desbravadores ali no bairro, como se chama? Campestre. E perguntei para eles, qual foi a maior guerra que você conhece? Alguns falaram, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, outro falou a Guerra Fria, outros falaram a guerras de desenhos, outros não comentaram nada. Talvez você conheça uma outra grande batalha ou guerra que houve na história. Apocalipse 12 nos mostra a maior de todas as batalhas. É a guerra que começou lá no céu e vai terminar daqui a alguns anos aqui na terra. E eu queria ler com vocês Apocalipse 12. E antes disso, vamos curvar nossas frontes, assim como estamos, e pedir a iluminação de Deus. Pai Celestial, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos deu de termos saúde e força para virmos até a Tua casa. E obrigado também porque este vídeo que está sendo gravado chegou à mão de algumas pessoas. Pedimos que agora o Senhor nos ilumine, quem está aqui na igreja, quem também estiver na sua casa. Que o Senhor esteja nos ajudando a entender mais Tua palavra com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A minha Bíblia, Apocalipse 12, a partir do verso 1, diz o seguinte: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela, achando-se grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava prestes a dar à luz.
a fim de devorar o filho quando ele nascesse. Nasceu então o filho varão, que vai reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar, para que nela sustentasse durante 1260. Alguns falaram até anos aí de uma vez, né? Vocês conhecem muito bem essas datas já. Nesta profecia, quem é a mulher? Será que essa mulher poderia ser Maria? Depois que Jesus nasceu, Maria foi perseguida pelo dragão e fugiu para o deserto? Não encontramos isso na Bíblia, nem na história. Muito menos em Apocalipse, porque sabemos que se trata de um livro simbólico, né? E na profecia nós sabemos muito bem, como já vimos até aqui, que a mulher, ela representa a igreja. Deus diz para o povo dele: o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é seu nome. E quando essa igreja se afasta dos caminhos de Deus, ele diz: assim como uma mulher trai o seu marido, vocês têm sido infiéis com quem? Comigo. Então essa mulher pura representa uma igreja, um povo que está se mantendo fiel. Por outro lado, João vai se assustar lá em Apocalipse 17. Quando ele vê montado na besta uma mulher que se corrompeu. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quais são as descrições que Apocalipse 12 nos dá dessa mulher? Como é sua roupa? O que tem relacionado com ela neste capítulo que nós lemos? Vestida de sol, mais o quê? Ela tem a lua debaixo dos pés e tem 12 estrelas. Então nós temos aqui sol, lua e estrelas. 12 estrelas. Estes três itens juntos só aparecem em um outro lugar na Bíblia. Sabem onde? Olha só. Sol, lua e 12 estrelas. José contou para os seus irmãos: tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí você diria: o que está faltando aqui? Uma estrela, não é? Quem é a estrela que está faltando no sonho? José. Porque as 11 estrelas são os irmãos dele. Ele é o 12º. Mas o que isso tem a ver com essa visão de Apocalipse? Bom, precisamos reparar no seguinte: quem eram os filhos de Jacó? Não estou perguntando aqui o nome deles, tá? Quem eles se tornaram? As 12 tribos de Israel. Então, neste sonho, o sol, claro, é Jacó, a lua é a esposa de Jacó já falecida. É só você ler o verso 10 que ele explica isso. E as estrelas são os seus filhos. As estrelas são as 12 tribos de Israel. Mais uma vez a comprovação de que essa mulher está relacionada com o povo de Deus. Como assim Israel estava grávido? Uma gravidez dura geralmente quanto tempo? 9 meses. A de Israel durou cerca de uns 2000 anos para mais, viu? Esperando nascer o Salvador. E quando nós olhamos, essa promessa foi feita lá em Gênesis para a mulher. Deus falou assim: eu vou colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai ferir a cabeça de quem? Da serpente. E a serpente ia fazer o quê? Ferir o calcanhar do descendente da mulher. Irmãos, desde quando essa promessa foi feita, você já viu no Antigo Testamento alguma genealogia? Fulano, pai de Ciclano, que foi pai de Beltrano, e você quase dormiu na mesa lendo aquela lista de 200 nomes?
o povo sempre registrava, porque eles estavam esperando nascer o Messias. Então eles registravam, porque eles sabiam que em breve viria o descendente que foi prometido. É como se Israel tivesse grávido. Esse povo de Deus está aguardando nascer o Salvador. Então essa mulher que está grávida, tem alguém que está irado contra ela, não é? Quem que está aí doido para comer e devorar a criança quando ela nascer? O dragão. Quem é o dragão? O verso 9 nos diz, é Satanás. Como que Satanás, ao longo da história, tentou atrapalhar Israel? De todas as formas possíveis. No caminho rumo a Canaã, no deserto, nações ele levantou para tentar destruir Israel. Mas quando as batalhas não eram suficientes, porque Deus lutava por eles, Satanás então tentava enganar Israel a desobedecer a Deus. E de toda forma, quando nascia alguém que ele pensava que seria o libertador, ele tentava fazer o quê? Destruir. Foi assim com Moisés. Foi assim com Cristo. Ou ele tentava desviá-lo, como foi com Sansão e outros líderes, que ele percebia que tinham a chance de serem o Salvador. Inclusive, olha a profecia que nós encontramos em Miqueias. Você, Belém Efrata, que é pequena demais, uma cidade pequena, Belém de Judá, de você vai sair aquele que vai reinar em... Quem é o rei de Israel? Cristo Jesus, o filho de Davi. As origens desse rei são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não é um rei somente humano. Ele nascerá aqui, mas ele veio do céu. E diz mais: o Senhor vai entregar vocês até um momento, até que aquela que está em dores tiver dado a sua luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Uma cena bela é essa. Quando nasce o descendente, Satanás tenta destruí-lo. Mas ao destruí-lo na cruz, o próprio Cristo pisa na cabeça da serpente e decreta a morte de Satanás, que em breve irá ocorrer. Quando nós continuamos olhando para essa história, a gente tem que lembrar de um detalhe. Lá no princípio, quem Deus criou? Adão, mas quem? Eva. Foi de propósito que eu não coloquei o nome. Por quê? Porque não há nome para ela antes do pecado. E nós veremos por que na nova aliança também tem um novo Adão e uma nova mulher. A ordem era que os dois procriassem. E eles iam ter a sua... E essa descendência ia fazer o que na terra? Povoar e encher. Só que esse plano deu errado, né? Ia encher de pecadores, isso sim, porque eles se desviaram do caminho de Deus. Então Deus revelou para eles o plano da salvação. Então agora vem o novo Adão que ia nascer. Quem é o novo Adão? Jesus, Romanos 5. E ele tem uma nova mulher também. Quem é a mulher, a esposa de Cristo? A sua igreja. E Gálatas diz que nós somos os descendentes, os filhos desse relacionamento, que vamos de novo povoar a terra. Ou melhor dizendo, repovoar a terra. Quando nós olhamos para essa profecia e essa batalha entre dragão e a igreja, nós vemos que quando Cristo nasce, ele perdeu para Satanás ou ele venceu Satanás? Venceu. Satanás conseguiu devorar o filho? Não. Israel estava ali esperando nascer. E quando ele vem, ele foge para o Egito, não é? Para não ser destruído pelo Império Romano. E logo que ele sobe aos céus, se você ainda em Apocalipse 12, observar comigo no versículo 7. Apocalipse 12, verso 7. Deus aqui diz assim: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E também lutaram o dragão e os seus anjos. Agora nós vemos Miguel, o líder do céu, lutando contra o dragão.
Porque Satanás não aceita ter perdido essa batalha na cruz. E ele não quer sair do céu. E agora nós vamos esclarecer alguns pontos aqui. O dragão nós sabemos quem é. Ele se chama Diabo, Satanás. E Miguel? Vamos olhar para o que Judas diz. Miguel é um arcanjo, que significa o líder dos anjos, ok? Miguel é o maioral dos anjos no céu. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16, diz que quando Jesus voltar, o que os mortos vão ouvir? Por que eu digo os mortos? Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando ouvir a voz do arcanjo lá no céu, o que acontece com os mortos aqui nas sepulturas? Ressuscitam. Que dia maravilhoso será esse, né? Então, vamos lá. Temos um arcanjo. Quando a voz dele for escutada, aqui os túmulos se abrirão. Mas Jesus diz em João 5 que os mortos ouvirão a voz de quem? Do Filho de Deus. E os que ouvirem essa voz viverão. Todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. O texto continua, uns para a morte e uns para a vida. Mas vamos lá. Será que esse Filho de Deus, Jesus Cristo, é realmente esse arcanjo? Lá em Daniel 10, um anjo diz assim para Daniel: na minha luta contra os anjos que estão defendendo o reinado lá da Pérsia, não há ninguém que esteja ao meu lado. Só tem um que está do meu lado, que é Miguel, o príncipe. Então Miguel, ele é um arcanjo e Miguel é um príncipe. Mas ele não é ele é o príncipe. No livro de Atos, Pedro nos diz o seguinte, que o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Quem? O príncipe. Mas agora existe um texto que eu queria estudar com vocês, que fala justamente sobre essa guerra entre o bem e o mal. E que nesse conflito entre o bem e o mal, a gente pode ser a minoria. Mas se Miguel está ao nosso lado, a gente está com a vitória garantida. Miguel é o arcanjo, Miguel é o príncipe. E sabe quem um dia se encontrou face a face aqui na terra? Um ser humano mortal, como eu e você, se encontrou face a face com esse príncipe? Quem foi? Abraão. Outro que viu ele com uma espada na mão? Josué. Quando Josué estava perto de Jericó, ele se levantou e ele olhou. E se achava diante dele, em pé, um homem que trazia na mão o quê? Uma espada. Josué se aproximou desse homem e perguntou: você é dos nossos ou é dos nossos adversários? Ele então respondeu: não sou nenhuma coisa, nem outra. Eu sou quem? Quem é o príncipe dos exércitos do Senhor? Ok? Alguns falaram Jesus, outros falaram Miguel. E a Bíblia afirma que Jesus é o príncipe e que Miguel é o príncipe. Mas tem mais. Josué se prostrou com o rosto em terra e fez o quê? Anjos podem ser adorados? Apocalipse 19:10. Apocalipse 22:8. São 2 vezes que João se prostra para adorar um anjo, e o anjo fala o quê? Vê? Não faça isso, eu sou servo seu, eu sou servo de Deus, igual você. Você não pode me adorar. Se esse anjo aqui não fosse o próprio Cristo Jesus, o nosso Criador, ele não ia aceitar essa adoração. Mas ele não diz nada. Ele só diz, na verdade, algo muito superior. Ele diz assim: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Quem diz isso na Bíblia? Para quem que ele disse isso? Para Moisés. Quem é o príncipe dos exércitos do Senhor? O arcanjo Miguel. Nada mais, nada menos do que Jesus Cristo está ao nosso lado nessa batalha contra o mal.
A gente tem medo de sermos, talvez, derrotados pelo inimigo? Jamais deveríamos ter. Porque temos ao nosso lado o príncipe dos exércitos do Senhor. Mas ok. Essa guerra entre Miguel e o dragão, ela é antiga, ela começa no céu, porque ele quer ser como Deus, não é? E Ezequiel 28:17 nos diz que um dia Lúcifer foi expulso do céu. Por quê? Porque ele ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu-se a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso Deus diz: eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Isso aconteceu muito antes do nosso mundo ser criado. Ele perde a sua posição como querubim. Porém, Jesus, quando está aqui na terra, quase chegando no dia dele ser morto, ele diz assim: chegou o momento desse mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Como assim? Satanás seria expulso de novo? Quando nós olhamos para Apocalipse 12, nós vemos justamente que tem dois príncipes, né? Satanás e Jesus. Qual você vai escolher? Ele foi expulso do céu, sim, antes do mundo ser criado. Mas ele teria que ser expulso de novo na cruz. E agora você vai entender por quê. O livro de Jó, eu vou fazer uma pergunta muito simples. Foi escrito antes ou depois desse mundo ser criado? Obviamente, depois. E aqui diz que Satanás continuava indo ao céu. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, quem veio também entre eles? O que ele ia fazer no céu? Ele não tinha sido expulso de lá? Deus perguntou para ele justamente isso. Eu já te expulsei uma vez. Você não é mais querubim ungido. Por que você continua vindo aqui? De onde você vem? E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, eu estou vindo daquele mundo que é meu. Eu tomei posse. Então ele deixa de ser querubim quando ele é expulso? Sim. Não é mais o querubim ungido. Mas ele agora passa a ser o príncipe deste mundo. E toda reunião lá no céu, com os filhos de Deus, ele ia para nos acusar. Leia Zacarias 3 para você ver ele acusando Josué lá no céu. Ele tinha acesso ainda. Mas depois da cruz, que Jesus sobe e entra no céu, aí ele fala: agora chegou o novo príncipe deste mundo. Você não tem mais acesso nem agora aos portais do céu. E isso acontece lá em Apocalipse. Quando foi expulso o grande dragão, ele foi atirado para a terra com seus anjos. E quando ele viu que tinha sido atirado para a terra, o que ele fez? Perseguiu a mulher que tinha dado à luz. Então essa expulsão aqui é aquela primeira lá no céu? Não, porque não tinha igreja aqui na terra, Jesus não tinha nem nascido ainda. O mundo não tinha sido nem criado. Agora Jesus venceu já, mostrou que ele é o novo príncipe, Satanás não aceitou, fez guerra, e Jesus diz: eu sou o novo rei dessa terra. Eu me tornei homem. Eu morri por eles. E a partir deste dia, Satanás, você não pode mais entrar aqui no céu. E agora vai dizer Apocalipse que ele veio para a terra para perseguir a igreja. Porque ele sabe que ele não pode mais ter acesso ao céu depois da cruz. Quem ele agora pode atacar? Ele pode mais ferir a Cristo? Não. Mas a sua igreja? Ele pode. A sua esposa ele pode. E qualquer marido aqui que ame sua esposa, se mexer com ela, mexeu com você. Já que ele não tem mais acesso ao trono de Deus, nem ao céu, agora olha o que ele vai fazer depois da cruz. Ele vai perseguir a mulher, mas Deus vai dar asas para a mulher. E ela vai voar para o deserto. E lá ela será sustentada durante quanto tempo? Tem gente aí que já está com uma mente tão craque nas profecias que leu 1260 anos. Eu até vou pular com vocês aqui
essa parte que vai de novo ensinar que é o mesmo período. 3 anos e meio é a mesma coisa de 42 meses, que é a mesma coisa de 1.260 dias. E eu te pergunto para você, na profecia mulher significa o quê? Igreja. Dragão é o quê? Satanás. Miguel é o quê? Jesus. Por que os dias não vão ser algo também? Tudo é simbólico. Tudo foi dado em símbolos. E é por isso que a igreja agora passa por esse grande período. E tem que ser depois que Jesus nasceu. E tem que ser antes dele voltar. Porque a igreja não vai ser perseguida depois que ele voltar. Nós temos ali justamente os 1.260 anos de supremacia papal em que os cristãos foram duramente perseguidos. Satanás falou, se eu não consigo destruí-lo, eu vou destruir seu povo. E qual foi o poder que Satanás usou para tentar destruir a vida de Jesus quando ele nasceu? Qual foi o poder aqui na terra? Roma. E depois quem ele vai usar para perseguir a igreja? Roma também, só que Roma agora cristã. É o mesmo poder, é o mesmo dragão. Mas quando está acabando essa perseguição, olha o que vai acontecer. A serpente, ela vai lançar da sua boca água, como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. O que são águas na profecia? São povos. Apocalipse 17:5 diz para nós que são povos. 17, verso 15, diz para nós que são povos. Então, durante esse período de 1.260 anos, Satanás viu que está perdido já, ele vai ser destruído. Então eu vou tentar destruir a igreja também para levar mais gente comigo. E durante esse período, ele usou muitos povos, nações. E você pode olhar a história. O primeiro povo que fez aliança com o papado foi a França. O rei Clovis, ano 508, que na época era o reinado, os francos. Depois você vai ter ali a Inglaterra, os saxões, que são também depois os alemães, os germanos, né? Como eu disse, e muitos outros povos fazendo aliança. Muitas nações. Mas no final do tempo, e nós já vivemos nesse tempo, a terra, porém, socorreu quem? A mulher. Ou seja, a terra socorreu a igreja de Deus. A terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Para onde que os cristãos fugiram depois que a perseguição estava acabando? Para as montanhas, eles fugiram durante a perseguição. Os valdenses viveram a Idade Média toda nas montanhas, lá na Itália. Mas para que lugar que a igreja fugiu? Quem que socorreu ela quando terminou a perseguição? Um novo lugar no mundo onde não mais haveria uso de poder civil para perseguir os cristãos. No século XVII, no final do século XVII para o XVIII, os cristãos fogem agora da Europa. Esse navio é chamado Mayflower. No século XVII, ele chega na costa oeste dos Estados Unidos e se funda a nação americana. Mas o que isso tem a ver com a profecia? Como é que esse país ajudou os cristãos fugindo da perseguição? Olha, primeiro, qualquer pesquisa rápida que você fizer, você vai ver que assim como o Brasil foi colonizado por que religião? Portugueses, que eram de qual religião? Católicos. O Brasil foi colonizado, né, pelo catolicismo. E os Estados Unidos? Protestantes, fugindo da perseguição que sofreram durante mais de 1.200 anos na Europa. Quando eles chegam, olha o que os protestantes fazem. Isso aqui é 1787, tá? Quando foi lançado a Constituição Americana. Nenhuma prova religiosa será jamais requerida como qualificação para qualquer ofício ou cargo público nos Estados Unidos. Ou seja, aqui não vai ter qualquer chance de unir religião com Estado. Se você for dessa igreja, você vai ser mais privilegiado aqui na política. Vai ter isso? Não. Eles dizem o seguinte ainda:
o Congresso não fará nenhuma lei acerca do estabelecimento de religião, ou proibindo o livre exercício dela. Porque eles vieram de uma Europa medieval em que as leis eram feitas pela igreja e eram, por meio do Estado, aplicadas, obrigando todos a seguirem a consciência do governo, do líder da igreja. Agora eles fazem o contrário. Cada um vai seguir a Deus da maneira que você quiser. E há um descanso. A perseguição cessa. Porque agora mais o país não é de uma religião, de uma igreja. E a partir desse momento, quando acabou a perseguição, depois do século XVIII, o que vai surgir? O último verso do capítulo. O que surge aqui na terra, nessa nova nação? Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Você está vendo que Apocalipse 12 nos mostrou toda a história, né? Desde o começo do conflito lá no céu, quando passou para a terra, o povo de Deus esperando o Salvador, Jesus vem, vence Satanás, Satanás é expulso de vez do céu, agora ele começa a perseguir a igreja aqui na terra, isso dura todo o período medieval, e no tempo do fim, logo antes de Jesus voltar, Satanás tem uma última batalha aí, acabamos de ler, é a última batalha do inimigo de Deus, antes da volta de Jesus. Ele está irado contra quem agora? Quem sobrou da igreja? A igreja, mas aí não fala que ele está guerreando contra a igreja. Ele está fazendo guerra contra os remanescentes, que são quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estas duas características, os mandamentos e o testemunho, nós vamos estudar nos próximos domingos. Como achar essa igreja, esse povo? Mas tem algo interessante. Todas as vezes na Bíblia que você tem muitos se afastando da verdade, Deus levanta um povo chamado de remanescente ou restante. Por exemplo, este copo está quase completo. Queria muito fazer esse exemplo. Agora nós temos o restante, o que sobrou. No tempo do fim, Deus não fala que os cristãos serão a maioria, né? Os verdadeiros cristãos. Estes serão o restante. Assim foi no dia de Noé. Ele é chamado de restante da época dele. Nos dias, Joel diz que haveria um remanescente. Sofonias fala que somente os remanescentes serão salvos. Esdras vai dizer para nós que aqueles que voltaram da Babilônia eram os remanescentes que guardavam os mandamentos de Deus. É aquele povinho que permanece fiel, quando a maioria ainda está em rebeldia contra Deus, mesmo dizendo segui-lo. E João se assusta quando vê em Apocalipse 17 essa mulher. Por que ele se assusta quando vê ela? Lá em Apocalipse 12, nós começamos o estudo hoje, vendo uma mulher, correto? Essa mulher que nós lemos hoje no começo, era pura ou estava toda adulterada? Pura, correto? Agora, quando você vai em Apocalipse 17, vamos comigo. A próxima vez que João volta a ver esta mulher, no próprio Apocalipse 17, no versículo 6, ele diz assim: eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando eu vi a mulher, admirei com grande espanto. Ele ficou assustado. Como que aquele povo de Deus, puro, se tornou nisto? Por causa de um detalhe. No tempo do fim, a Apocalipse não diz que a igreja, a mulher, estará pura. Diz que vai somente estar
o resto da descendência dessa igreja. Então a igreja que Jesus fundou lá, pura, que foi perseguida, Apocalipse mostra um processo de afastamento da verdade. Até que no tempo do fim, Apocalipse 12, 17, nós lemos: Satanás está guerreando contra a mulher ou contra o restante? O restante, porque a mulher já está do lado dele. Ele conseguiu enganar as igrejas, mas sobrou um restante. Eu quero muito, juntamente com cada um de vocês, fazer parte desse povo. Porque Paulo diz, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será, é o que permanece fiel. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Em Apocalipse 12, nós vemos a história do povo de Deus e a história da guerra de Satanás, que começou no céu, contra a lei de Deus, veio para a terra, não conseguiu destruir a Cristo. E em nome de Jesus, aqueles que permanecerem ao lado de Cristo, o arcanjo Miguel, também sairão vencedores. Eu queria concluir esse estudo com vocês meditando justamente nas palavras de João, ao dizer que o dragão foi fazer guerra, ou seja, Satanás foi fazer guerra com os que sobraram da descendência. Lembra que desse relacionamento de Cristo com a sua igreja tem os descendentes? Mas não são todos descendentes, não é? Podem ser como a areia do mar. Aí fala que é os restantes dos descendentes. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você quer continuar estudando o Apocalipse para descrever, para ver a descrição que João faz sobre quem é esse povo e se unir a ele nos eventos finais, porque eu não estou preocupado se Satanás está querendo nos destruir. Eu estou preocupado se eu estou do lado do arcanjo Miguel ou não. Israel muitas vezes foi a minoria, mas enquanto o anjo do Senhor estava ao lado deles, o arcanjo Miguel estava ali, eles não tiveram nenhuma derrota. Não preocupe em fazer parte da maioria. Deus quer alcançar o mundo, sim, mas se preocupe em fazer parte do remanescente. No próximo domingo nós estudaremos sobre o conceito de guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Não é só testemunhar sobre Jesus, não. É muito mais profundo do que isso. Se você quer saber o que esse povo tem, como eu também quero, vamos nos colocar de pé nesse momento e cantarmos juntos um hino que fala sobre a nossa decisão nesse momento de crise. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois iria servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres desse mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer nos destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento
decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher. Eu já fiz a minha escolha. E você? Vamos orar. Senhor, é maravilhoso estudar as profecias e descobrir todo esse plano que o Senhor já tinha nos avisado que iria acontecer. Obrigado porque hoje aprendemos que desde o Jardim do Éden o teu povo aguardava o nascimento do Salvador. As tribos de Israel, as 12 estrelas, aguardavam o Messias. Quando ele nasce, Satanás faz de tudo para destruí-lo. Quando não consegue, faz de tudo para enganá-lo. Mas ele venceu por nós. Hoje ele está no céu. E ele tirou de lá aquele que dizia ser o nosso príncipe. Agora nós temos o verdadeiro príncipe, o arcanjo Miguel. Satanás foi lançado na terra com os seus anjos porque ele está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele quer nos enganar, mas nós estamos sendo iluminados pela tua palavra e pedimos, nos ilumine e tira de nossos olhos e do nosso coração qualquer engano. A batalha se aprofundou. Aprendemos hoje que ele perseguiu o teu povo ao longo de toda a Idade Média. Mas o teu povo fugiu para os Estados Unidos. E no tempo do fim seria levantado ali um povo que guardaria os mandamentos e teria o testemunho de Jesus. E nós queremos fazer parte desse povo. Continue guiando o nosso estudo. Que o Senhor fale e nos ensine. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Na saída você vai receber o seu resumo de hoje com outros versos para aprofundar o seu conhecimento. Que você tenha uma semana abençoada, uma noite de descanso e que o Senhor Deus te abençoe.